Bem, meus queridos, aqui professor Madruga, mais uma vez trazendo uma aula de atualidades. Hoje a gente vai falar sobre a questão da mobilidade urbana, um tema extremamente atual, um tema muito discutido e também um tema que muitos de vocês podem enfrentar, principalmente se vocês vivem em médias e grandes cidades. Então, para entender a questão da mobilidade urbana e todos esses problemas relacionados ao trânsito, vem comigo e vamos discutir melhor isso na aula de hoje. Muitas pessoas já enfrentam o problema da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, enfim, grandes cidades já enfrentam grandes problemas de mobilidade urbana. A estimativa é que, em um período de um ano, a média nessas grandes cidades é que a população ela fica em torno de um mês presa no trânsito. Sim, se levar em consideração que essa média de 2 a 3 horas por dia, em um período de um ano tu vai ter um bom tempo aí parado no trânsito. E esse trânsito parado ele vai gerar diversos problemas econômicos e sociais. Problemas econômicos pelo gasto com combustível, problema econômico pelo entrave no transporte do comércio, dos serviços, enfim. Também problemas sociais, com diminuição na qualidade de vida. Eu não posso dizer que alguém que fica, ou se a gente fica 3 horas preso no trânsito, isso vai te trazer conforto ou isso vai te trazer uma sensação de paz. Com certeza é o contrário. Então o trânsito ele vai diminuir muito a questão da qualidade de vida nas grandes cidades brasileiras do mundo, né? Mas aqui hoje a gente vai focar nas cidades brasileiras. A mobilidade urbana, portanto, é esse transporte eficaz no centro urbano ou no perímetro urbano. Isso é a mobilidade urbana. E a prefeitura, o governo tem que planejar formas de melhorar a mobilidade urbana. O que a gente vai discutir na aula de hoje é como que a gente pode melhorar a mobilidade urbana. Preparei o material também, acompanha comigo. Ó. A mobilidade ineficaz pode causar estresse e cansaço, o que diminui a qualidade de vida dos centros urbanos e causa prejuízos econômicos. A estimativa oficial é que quase 100 bilhões de reais por ano são gastos em combustíveis e tempo de transportes. Além do gasto econômico, o tempo de um cidadão em uma grande cidade pode chegar a um mês em um período de um ano. Então, a questão da mobilidade urbana é uma questão muito séria. E quanto mais cresce a cidade, mais tem que se discutir essa questão da mobilidade, mais preocupante se torna essa questão da mobilidade urbana, né, nos grandes centros brasileiros. Preparei um infográfico para a gente entender um pouco melhor o porquê que tu tem tanto problema de mobilidade urbana. Por que é tão travado o trânsito nas grandes cidades, principalmente no Brasil? E eu começo falando sobre o paradigma ou o problema do excesso de veículos. No Brasil a gente tem um pouco mais de 45 milhões de automóveis, o que isso traz um número mais ou menos 1 a cada 4 pessoas possui um automóvel, né? Isso eu estou falando de carro. Quando a gente fala de outros tipos de automóveis, como a motocicleta, ônibus, caminhão, esse número ele já vai passar aí da casa dos 60 milhões, conforme tu tá vendo aí no infográfico, eu dei uma olhada aqui também no infográfico. Então, de 45 a 60 milhões de automóveis, é muito difícil de tu ter um escoamento correto, um escoamento bom para isso. Mesmo cidades que são mais preparadas, cidades que têm vias mais preparadas, né? As cidades, elas se planejam. Como que elas fazem esse planejamento? Tu tem vias expressas, tu tem perimetrais, avenidas com 1, 2, 3, 4, 5 vias muitas vezes de acesso e mesmo assim o trânsito fica travado. Se tu conhece, por exemplo, Porto Alegre, tu vai saber que tem as perimetrais. Perimetrais são avenidas de grande fluxo, vias de grande fluxo que vão atravessar pelo perímetro do centro. São Paulo também, as vias expressas, as chamadas marginais, né? Elas também buscam facilitar o fluxo desses automóveis. O problema é que é um número muito grande de automóveis. 45 milhões de automóveis é um problema. As cidades elas também se adaptam para esses automóveis, né? Elas deixam um pouco o transporte alternativo de lado ou o transporte coletivo de lado. Quando o transporte coletivo ele não é bom ou ele não satisfaz a tua necessidade, tu acaba andando no transporte individual. O problema do transporte individual é que ele ocupa um bom espaço, uma boa área, e geralmente ele vai carregar 1 ou 2 ou 3 pessoas. Claro, ele pode carregar até 5 geralmente,
mas normalmente ele carrega entre 1 e 2 pessoas. Então isso se torna um grande problema. Tu tem um grande número de carros para cidades que mesmo planejadas para carros não conseguem suportar esse grande número. Fora isso, nos últimos 10 anos, conforme aparece aqui no gráfico, nos últimos 10 anos a gente teve um crescimento de 400% na frota de veículos. Isso significa que nos últimos 10 anos tu teve um crescimento absurdo no número de veículos, o que as vias não conseguiram acompanhar. Mesmo que tu tivesse vias, mesmo que tivesse uma requalificação dessas vias, um aumento dessas vias, tu não consegue ter esse mesmo crescimento do número de automóveis, né? Que nos últimos anos, então, conforme aparece aqui no gráfico, tu tem 400% de crescimento. É um número realmente muito grande, né? Essa pesquisa é da Fundação Getúlio Vargas, mostra então um aumento de 400% nos últimos anos. Fora isso, a gente tem uma ausência, uma dificuldade de políticas específicas para aumentar os transportes viáveis e eficientes, né? O que resulta então pelo transporte individual. Estou dando uma olhadinha aqui, acompanha comigo aí também, né? O número 5 ali, número 4, perdão, transporte alternativo. Porque a gente tem uma falta de transporte alternativo nas grandes cidades, uma falta de investimentos em transportes alternativos. Mas, professor, o que são esses transportes alternativos? É, por exemplo, o uso de bicicletas, patinetes elétricos, que agora está muito em alta, bicicletas elétricas, skate, enfim, qualquer forma alternativa àquele transporte convencional, que é principalmente o uso do carro. O que seria investimentos públicos nessas áreas? Seriam investimentos em ciclovias, ciclofaixas, ou seja, faixas específicas para o transporte de bicicletas ou de patinetes, enfim, bicicletas elétricas, e assim como a ciclovia. Qual é a diferença entre ciclofaixa e ciclovia? A ciclovia, ela é específica, é uma via específica para ali o transporte alternativo. Já a ciclofaixa, quando tu pega uma faixa, tu não tem uma separação física, tu pega uma faixa da via, né, e separa ela então para o transporte alternativo, como por exemplo o uso de bicicletas. Isso faz então com que o trânsito nas grandes cidades ele seja sobrecarregado. Isso faz com que o trânsito nas grandes cidades tenha muitos carros, né? Porque as pessoas muitas vezes vão optar pelo transporte individual pela falta então de opção, né, de transporte alternativo ou de transporte público de qualidade. Perfeito? O pior quadro quando a gente fala sobre trânsito é, claro, a questão da violência. Um dos grandes problemas, e olha só, é uma das coisas mais cobradas em um vestibular, talvez em alguma redação, talvez em alguma questão, uma das coisas mais cobradas é a violência no trânsito. Acompanha comigo. O trânsito no Brasil, o pior problema do trânsito no Brasil é a violência. O número de mortos e feridos devido a acidentes são tão grandes quanto alguns grandes conflitos da atualidade. Morrem por ano mais de 50 mil pessoas, além de 200 mil pessoas feridas. As maiores vítimas são ciclistas, pedestres e motociclistas. Então, essa é uma questão extremamente trabalhada em vestibulares, que é a questão da violência no trânsito. Essa violência que é um problema social, que é um problema que traz 40 a 50 mil mortes, olha, esse número é maior do que a maior parte dos conflitos que a gente trabalha, até mesmo em sala de aula, até mesmo grandes conflitos que são discutidos. 50 mil mortos por ano e mais de 200 mil feridos. Esses feridos, esses mortos, além do grande problema social, claro, que é a questão da violência, a questão do custo que ele vai trazer junto ao SUS, principalmente, né, o Sistema Único de Saúde. A estimativa é que por ano a gente tenha um custo em torno de 200 milhões de reais somente para o tratamento desses feridos diretos no trânsito. Os maiores prejudicados, ou aqueles que mais sofrem com essa violência, claro, são aqueles que mais estão expostos a essa violência ou que estão menos protegidos, que são os motociclistas, que andam, claro, geralmente numa velocidade maior e não tem aquela mesma proteção do carro, o ciclista, que muitas vezes convive no mesmo espaço do automóvel por não ter uma ciclovia, por não ter uma ciclofaixa, também é por imprudência, e principalmente, né, o pedestre também sofrendo bastante. A maior causa de problema de violência no trânsito, disparadamente, é a questão da bebida, o uso da bebida e andar no trânsito junto com essa bebida,
Então esse é um dos principais problemas, a imprudência, né? Então a embriaguez e a imprudência são os maiores problemas quando a gente fala de violência no trânsito, que chega a matar assim, em torno de 50 mil pessoas por ano e mais de 200 mil feridos. A violência no trânsito é